A Fivela Instintos que vai começar mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre comunicação e o quanto a comunicação é importante no nosso dia a dia entre todas as pessoas que estão envolvidas, tanto dentro do setor aeronáutico e eventualmente até fora dele. A comunicação ela está presente na nossa vida pessoal e profissional o tempo inteiro e podemos dizer que muitas das crises existentes no dia a dia elas estão diretamente relacionadas com a comunicação. Alguns fatores que a gente pode citar com relação a isso também, as diferenças culturais que existem entre as pessoas que estão ali no mesmo ambiente, trabalhando, ainda mais quando podemos falar de aviação, né. E para isso, para falar desse tema tão importante e tão utilizado no dia a dia, eu estou com uma pessoa que é renomada nessa área, e para apresentar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre ela, eu trouxe aqui o currículo. Ela é tripulante de cabine sênior, instrutora técnica e comportamental, tem quase 30 anos de experiência na área, teve o início de carreira na linha aérea, mas também já trabalha hoje em dia com um fabricante de aeronaves e também na aviação executiva. É graduada em letras, com MBA em comunicação empresarial e estratégica. É mestranda no ITA, em segurança de voo, e tem se dedicado muito com relação ao assunto de fatores humanos e sua influência no desempenho humano global e também para a segurança aeronáutica. Hoje eu estou aqui com a Bel, novamente, né, uma especialista renomada na área, para falar com a gente um pouquinho sobre comunicação. Então, Bel, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Audrey, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite e estar aqui hoje para compartilhar um pouco da minha experiência, da minha carreira, na aviação e falar sobre o fator comunicação e os impactos, né, e a sua importância no setor. Com certeza, Bel. Hoje a gente vai explorar um pouquinho dos fundamentos da comunicação estratégica no setor aeronáutico e a importância da inclusão e também da diversidade. A comunicação como um fator contribuinte aí e o próprio código de conduta da ANAC com relação a isso. Qual desses temas, na sua opinião, você considera mais crítico e por quê? Olha, quando se trata em comunicação e relacionamento entre pessoas, todos são cruciais. Todos os elementos são importantes, né? Então, principalmente também sobre segurança. Todos impactam diretamente a vida, a rotina das pessoas e a eficiência da operação, ah, um todo, né. Então, é um tema, assim, realmente que a gente precisa explorar muito. Acredito É, que cada vez mais, né, a gente vai aprendendo, a comunicação parece tão simples, né, mas no dia a dia acaba sendo muito mais abrangente do que só conversar, né. exatamente. E Bel, para iniciar, esse bate-papo, né, antes da gente começar a se aprofundar nos assuntos, como que você define, a comunicação estratégica e como que você acha que ela tem a importância, né, nesse setor aeronáutico? Eh, a comunicação estratégica, ela vamos definir primeiro pela palavra, o termo, né, o termo ele se refere a um plano, estratégia, um plano, de ação para alcançar objetivos, para estruturar, para ter um resultado. E como todo plano, ele precisa ser, organizado e desenvolvido com antecedência, sempre com preparo, né, digamos assim, com preparo. Então, pode ser aplicado em contextos organizacionais, enfim, como aqui nós estamos falando do setor aeronáutico, são os métodos, ações que são conectados para que a mensagem seja clara. Então quando a gente fala de comunicação, nós falamos sobre, o emissor, a mensagem e o receptor, certo? Então a comunicação, ela acontece quando a mensagem é entendida pelo outro, não quando é informada, senão a gente tem só uma informação, né. Então, esse é um exemplo de estratégia, de estrutura que o texto, a mensagem, a narrativa, ela precisa ter. Então a estratégia ela funciona nesse formato. É interessante falar dessa estratégia, né, porque às vezes no dia a dia eu até comento assim: "Gente, quando a gente vai falar de comunicação, a gente tem como foi isso que você falou, né, como eu passo a informação e como ela é entendida", porque às vezes depende muito da predisposição, de como aquela pessoa está entendendo aquela informação, para a gente ver se teve uma comunicação efetiva, né. E Bel, você tem algum exemplo, né, de tanto tempo na área, tanto tempo de carreira, se você tem algum ou alguns exemplos práticos de como pode ter sido colocada, né, comunicação estratégica de uma forma positiva ou negativa, alguma história interessante que você tenha para contar pra gente? Olha, eu acredito, né, pelos meus estudos, que, por exemplo, a fraseologia,
A fraseologia foi uma estratégia criada para elevar e desenvolver uma comunicação mais clara, no setor, diante, inclusive, acidentes. Então nós Uhum. tivemos aí vários registros foram levantados, né, na época de acidentes que foram ocasionados por conta de uma comunicação deficiente, entre na cabine de comando ou entre a tripulação mesmo da aeronave, com o controlador aéreo, aeroporto, enfim. Então se fez esse estudo, eles entenderam: "Precisamos ter uma estratégia para alinhar e padronizar, definir, enfim, temas, né, e termos também, para todos falarem a mesma língua, né, como se fosse não só o mesmo idioma, mas a mesma linguagem, enfim. Então, a fraseologia eu acredito que seja, assim, um bom exemplo de estratégia na comunicação no setor. É legal que desde que eu tô na aviação, há mais de 15 anos aí, desde que eu comecei a estudar, né, já nesse meu tempo de aviação, eu já peguei algumas alterações de fraseologia padrão por conta de confusão, né, às vezes uma palavra que tenha similaridade com a outra, né, aquele às vezes o negativo e o positivo que as 2 termina com "tivo", quando fala muito rápido, né, então às vezes a gente tem alguns entendimentos diferentes aí, mas, eu já peguei algumas alterações de fraseologia, achei um excelente exemplo, que teve essa mudança realmente padronizada para toda a área, geralmente pilotos e controladores, né, que estão ali nessa comunicação direta para evitar, um desentendimento de comunicação. E não é nem que alguém fez uma coisa errada, mas é só porque um tá falando uma coisa e o outro tá entendendo outra por conta da palavra, às vezes, né, Bel? Exatamente. E ela até foi até para complementar, muita da fraseologia, muitos termos, eles são usados em outros ambientes, não só entre na cabine e o controle, né, o controlador. Para isso, a base foi essa, mas justamente para entrar mesmo na rotina, porque é a prática. Com Então você certeza. desenvolve e pratica, então, aquilo já fica, constante, né. Faz parte da massa do sangue, né, exato, eu falo. Uma vez quando eu estava estudando há muito tempo atrás, eu peguei, sabe esses áudios de internet de fraseologia para ir treinando, mas há muito tempo, e tinha uns amigos meus que não eram da aviação, e eles falaram: "Mas como que você entende isso?" Só que a gente começa a criar um hábito de escutar, e aí quando a pessoa não está tão habituada, o próprio não é nem o chiado, porque não é chiado, mas o tom ali que aparece no microfone, tudo isso a gente se habitua, né. Então, a fraseologia ela ajuda muito e hoje em dia é um dos precursores da segurança, né, não só na aviação, mas em várias áreas do setor. E Bel, hoje em dia a era da tecnologia, né, acho que a gente até está à frente do início de uma era de tecnologia, com inteligência artificial, tudo que tem à nossa disposição. Como que você acredita que esse avanço da tecnologia, né, inteligência artificial, Big Data, como que você acha que tem um impacto na comunicação no setor aeronáutico? Eh, bom, nós estamos falando de mundo, né, então no setor global, a aviação, aqui o nosso ambiente ele é mais operacional, mas existe um setor envolvido. Então desde do projeto de uma aeronave até o operador, o passageiro, enfim. Então a tecnologia realmente tem avançado, assim, o avanço é muito rápido, né, tem surgido cada vez mais novos sistemas, para dar um suporte Sim. e para, acelerar processos. Eu acho que no caso de acho que navegação tem, os sistemas eles estão mais evoluídos, tem ajudado, né, você também que Com é certeza. da cabine percebe. Nós estamos falando aí da comunicação, o homem, meio e a máquina, né, fala muito dessa tríade. Então um homem, na comunicação com a máquina, no meio, e a tecnologia está envolvida em todo esse cenário. Sim. E tem avançado, assim, com muita eu acho que com muito tá bem acelerado, né, tá complicado de acompanhar, né. Então, eu acho que, até eu percebo que tem um cuidado com a parte mais acessibilidade, no sentido, da palavra de ser clareza para todos que estão envolvidos ali, né. A gente fala de acessibilidade, às vezes dá uma conotação para uma diversidade, enfim, mas não, eu já entendo mais como ser acessível realmente para todos, né, Sim. para os passageiros, para o piloto, termo técnico, então esse cenário ele
precisa ser construído acompanhando essa tecnologia que está vindo aí. É tipo, não dá pra ser de uma hora pra outra, assim, tem que ser mais gradual de certa forma, né, assim, acompanhar o lado de quem tá implantando e de quem tem que acostumar com isso. Exato, porque se você falar de tecnologia hoje, no setor mundial, nós temos países bem mais evoluídos que outros, bem mais desenvolvidos, né, digamos assim, que outros, nesse contexto Hum, tecnológico. sim. Então, nós temos alguns que estão mais deficientes, que estão um pouco mais devagar, por motivos políticos, enfim, não, né, não vem ao caso, mas, não é integrado ainda, Sim. né. Então a gente percebe isso, e a aviação é o setor, o transporte aéreo que conecta todos esses ambientes, os mais desenvolvidos e os nem tanto. Sim, com certeza. Aí acaba tendo esse encontro, né, de uma forma ou de outra tem esse encontro. Ou E desencontro, né. e com essas tecnologias, né, a gente tem também a questão de rede social, aplicativo, então tudo agora é aplicativo, tem aplicativo para todas as funções, a própria rede social ela mostra aquilo, tem uma gama muito grande do que pode ser mostrado ali, né. E como que você acha que isso pode ter transformado ou tem transformado, as interações, né, ou o relacionamento das empresas, dos clientes e dos próprios colaboradores das empresas? Aí a gente fala de linguagem digital, né, então com redes sociais, aplicativos, ela transformou a interação. Nós tivemos aí até recentemente o caso da pandemia, teve uma evolução muito grande nesse sentido, de se aproveitar rede social para compartilhar, para ficar em contato, manter relacionamentos, desenvolver. Eu mesma, né, iniciei, fiz muitos cursos, aproveitei aquele tempo de certa forma, para fazer os cursos e eu percebi essa generosidade na rede social, porque surgiram até muitos treinamentos, até gratuitos, então as pessoas estavam com necessidade de comunicar, de se desenvolver e de desenvolver outras pessoas, de compartilhar experiência, sabedoria, enfim. Eu vejo que a linguagem digital, nesse sentido de transformar, ela cresceu muito naquela época de pandemia. Acho que é um exemplo assim que a gente tem de interação e fez com que as empresas percebessem esse movimento e necessidade de, incrementar, né, os sistemas, a conexão com o passageiro, agilizar, otimizar processos e os treinamentos, né, os treinamentos foram praticamente, assim, quantos, né, para as redes, para a Sim, parte online. do remoto, né, as próprias autoridades liberaram, inclusive na aviação, alguns treinamentos que eles podem ser, remoto, o que facilita, Sim. principalmente quando se fala de transporte aéreo, aviação, a maioria está em escala, viajando, voando, e, não precisa otimiza o tempo Hum. e muitas vezes não precisa deslocar o funcionário para presencial em um curso. E com isso você consegue ter um número maior de pessoas presentes ali, Treinar. treinadas. Exato. Até hoje perdura, né. Sim. Acredito que a pandemia ela trouxe muitas dificuldades, mas uma das coisas que nós aprendemos com ela foi a como nós somos capazes de aprender, entender e trabalhar online, né. Existe hoje aquele mundo híbrido, mas acredito que muito do ensino à distância ele ganhou força nessa época, né. E até hoje nós temos treinamentos aí que são feitos à distância com excelente qualidade, e acredito que tenha sido a rede o digital, né, e a tecnologia auxilia muito a isso. Isso. Assim, o que eu vejo também é que precisa de um equilíbrio só, né, então nós estamos, aprendendo constantemente. E eu percebo, assim, que muitos temas que estavam sendo tratados remotamente, eles precisam voltar um pouco mais para o humano. Então hoje se fala muito de saúde, social, não é, um tema que veio muito e a comunicação é totalmente conectada com Com isso. certeza. Então esse contato e do social, ele tem uma força até na aquisição de conhecimento, né, em compartilhar, experiência, vivências. Então eu entendo que o equilíbrio está vindo ainda. Querendo ou não, é pouco tempo, né, de pré-pandemia, pandemia para agora, não é a gente tá falando de 5 anos, né, 5 anos não é tanto tempo. E eu, de verdade, eu gostei muito de uma coisa que você falou, né, a generosidade da rede social, você usou um termo mais ou menos assim, achei muito interessante a forma que você colocou, até quero gravar isso para Ah, minha vida, assim, obrigada.
porque, eu acho que é isso mesmo, né, a generosidade que isso trouxe para nossa vida, e eu sempre puxo o gancho para fator humano, né, e nós somos seres humanos. O online ele funciona muito bem, nós temos excelentes resultados com ele, mas o equilíbrio, ele funciona ainda melhor, né, a gente tem que ter o contato com o ser humano. Nós mesmos, a gente conversa muito por WhatsApp, por telefone, troca muita ideia, mas quando se encontra, às vezes parece que a gente faz uma conversa muito maior, né, assim, a gente consegue, ter muito mais assuntos, da vida real no pessoalmente, Com né. certeza. E tem os treinamentos que são conectados, né, os tre todo treinamento inclusive, eu devo fazer uma fala aqui, mas eu acho que os treinamentos que são conectados com, desempenho humano, fatores humanos, enfim, eles precisam desse contato, porque você percebe sinais, a comunicação ela não é só verbal, né, a comunicação ela tem aí os sinais, a linguagem corporal, você percebe, uma dúvida em um olhar, e aí você já consegue direcionar principalmente para o instrutor, ou facilitador que esteja ali à frente, a gente consegue entender e perceber, até para direcionar, nos ajuda a direcionar Interessante. o tema, o assunto, e puxar um pouco mais, esses novos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, Aham. até, mas essas novas metodologias que estão vindo aí, CBTA, enfim, então, Sim, né, ela já fala sobre isso, é, sobre a conexão da pessoa, da né. pessoa, e você avaliar, como direcionar. Interessante isso. Eu comecei dando palestra, às vezes eu presto atenção no público, né. E uma coisa que eu notei é que a história pessoal, ela chama atenção. Então quando a gente conta alguma história da nossa vida, que é uma história real da nossa vida, então aquilo tem uma certa emoção, né. E às vezes você vê, assim, as pessoas soltando o celular, você começa a entender o quanto a plateia ou as pessoas que estão ali assistindo, elas começam a criar um certo vínculo, né, aquela coisa de associação: "Pô, já passei por isso". É interessante e talvez online não tenha o mesmo peso, apesar de também ter importância. Então, acredito que realmente esse híbrido, né, algumas coisas que funcionam melhor pessoalmente, outras coisas que funcionam tão bem online. O híbrido acho que ele traz uma riqueza grande aí, né, Muito. para as estruturas, né. Bel, uma vez que a gente usa muito, né, os canais digitais, como que você acha que pode ser utilizada a comunicação estratégica para manter ainda assim uma clareza e uma precisão, mesmo quando nós estamos usando, né, esses canais digitais para se comunicar? Acho que nós, falamos aqui, ele veio, né, o digital ele está aí para otimizar, para Uhum. facilitar, mas, eu acho interessante, se né, a tecnologia ela já permite isso. Quando você tem um contato, ou reunião, treinamento, enfim, no digital, mas incluir algum tipo de interação com o público, porque ajuda a conectar, a estar presente, Tá, né. Eu falo muito da escutativa, praticar a escutativa. sim. No digital é muito complicado, é muito difícil. Nós somos humanos, hoje em dia, né, todo mundo está com a agenda cheia, entende talvez que o digital vai otimizar o tempo, então rapidamente você vai resolver, vai uma reunião e já parte para outra, já entra em outro compromisso, Sim, e aquelas informações elas estão ali, né, sendo guardadas, mas elas muitas um pouco delas pode não ser absorvido. não deixa de ser uma barreira física, né. Exato. E na hora que interage, né, você citou inclusive a parte, a gente, né, eu falo storytelling, Aham. ele traz veracidade É, para um fato, para uma narrativa, quando você tem uma história vivida, real. E é isso que conecta. E e o digital, até por conta de otimizar tempo, se ele não for usado com sabedoria, o que for comunicado ali não fica. faz muito sentido, Bel. Acho que é comunicar com sabedoria. Tô pegando vários trechos da sua fala que tô achando, assim, muito bons É, para facilitar, né, falar sobre o assunto, porque parece um assunto simples. sim. Comunicação parece um assunto simples, mas quando a gente coloca ela no dia a dia, e todos os problemas que já foram causados pela comunicação dentro da simplicidade do dia a dia, a gente vê que é muito complexo, né, não é à toa que a gente tá falando dela aqui hoje. Sim, ela é inserida com o fator humano um dos principais. Só que nós estamos falando de fator humano, comunicação, então não é robótica. Ela vem, né, a comunicação ela transmite sentimento, ela transmite, o contexto, ela transmite sentimento, ela transmite, enfim, o contexto vai direcionar, Sim, né. não, com Hum. certeza. Ô Bel, uma das coisas que a gente conversou também para falar hoje é sobre a comunicação, atitude comunicacional inclusiva, né, e a diversidade cultural. Hoje em dia, a gente tem uma série de pessoas comunicando no dia a dia,
E por que que, né, você acredita que é tão importante a gente promover essa comunicação inclusiva, levando em conta as diferenças individuais e culturais que nós temos no mesmo ambiente trabalhando juntas, né? Não sei se você tem alguma coisa para colocar com relação a estratégias para evitar os estereótipos que são criados, né, e como a gente pode entender até e lidar melhor com isso no nosso dia a dia. A aviação, ela por si só já é global, né. Até eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso. Então, se você olhar o cenário da aviação, são pilotos de países diferentes, muitas vezes de regiões de nações diferentes na cabine, dividindo a tripulação com tripulantes de cabine de outros regiões, de outras nacionalidades, voando um equipamento que foi fabricado em outro país, em outra cultura, com engenheiros de outras localidades, a manutenção feita também por outras pessoas de outros locais, muitas vezes transportando globalmente as pessoas do setor. Sim, então é multicultural, por ser uma característica do transporte aéreo. E, então, quando você, vai nesse cenário, é essencial que se tenha conhecimento de cultura, conhecimento de contexto, consciência cultural, porque isso faz com que você não crie estereótipo, né, como você citou, e desse estereótipo não parta para um preconceito ou para uma discriminação, Aham. que aí é mais grave. Hoje já existem leis, alguns países já têm leis, até contra, né, Uhum. essa situação. Então, assim, é bem é um contexto bem distinto. Mas eu percebi que muitas empresas elas já estão com esse olhar e já vêm trabalhando com essa conexão. O tema, né, vem trabalhando o Sim. tema diversidade, não só, de minorias, porque a cultura não é minoria, a cultura ela é uma diversidade do avesso reversa, eu falo diversidade reversa, porque quando falo em diversidade, a gente fala de minorias, Sim. mas a cultura não é uma minoria, né, Realmente faz muito sentido. ela é ampla, É. né. E assim, né, Bel, uma coisa interessante da aviação é que o Brasil, a gente não tem tantas diferenças de nacionalidade dentro das aeronaves, né, mas o Brasil é um país muito grande, então nós já temos diferenças culturais e regionais. Lá fora, né, a gente tem muitos colegas que voam lá fora, que em outras empresas é muito mais comum essa diversidade de, não sei se não é nem diversidade, eu acho, né, mas essa Mas você essa fala de diversidade. multinacionalidade, né, muitas pessoas dentro de uma cabine de comando, às vezes, você tem 3 nacionalidades, na a tripulação de cabine tem mais inúmeras, como você falou. Então, talvez aqui no Brasil a gente ainda tenha isso de uma forma restrita, né, porque é mais regional, mas lá fora é muito comum. E como você disse, a aviação é global e a comunicação ela envolve todas essas pessoas, é inerente, né, à à aviação. Isso, exatamente. Mas, aqui como o país é um país turístico, então essa questão da cultura, ela não fica atrelada só ao profissional, Uhum. né, a tripulação. Sim. Tá no entendimento também de lidar com o passageiro, no relacionamento, como que nós vamos nos preparar para atender em uma situação de emergência, passageiros em outro com outro idioma. Ou hoje, acho que está agora em período inclusive de consulta a questão da acessibilidade mesmo, pessoas com deficiência, como as empresas já vêm se preparando até para atender esse público que até então, né, estava ali, não tinha não tinha uma estratégia para comunicar. Inclusive é uma estratégia agora, né. Eu posso até incluir como estratégia, nesse cenário, as empresas já com esse olhar e desenvolvendo pessoas para recepcionar, para lidar, para atuar em uma situação de emergência. Uhum. Então eu tô achando bem interessante esse movimento. É bom, né, e é Sim. importante e necessário, né, Bel. Acho que já é um pouco de exemplo, mas se você tiver mais algum exemplo de como essa comunicação inclusiva pode melhorar tanto a comunicação no ambiente de trabalho, quanto o bem-estar, né, e satisfação das pessoas que estão envolvidas ali. Isso, entre colegas de trabalho, entre setores, entre, ambientes, é essencial. Não tem eu não vejo mais retrocesso nesse sentido, só Bom, só para frente, crescimento. andando para frente, né, Bel.
Uma coisa também que eu coloquei aqui, né, pra gente falar, que a gente já tinha conversado antes, quando a gente fala de sistemas de representação e aspectos sensoriais da linguagem, né. Eu tô usando a minha colinha aqui, porque eu tô usando os termos que né, que você me passou pra gente poder falar mais deles, pra até para que a gente possa entender melhor o que eles significam. E como você os sistemas de representação, né, visual, auditivo ou sinestésico, e como que você coloca que eles influenciam para a gente receber a mensagem, que apesar de na fala serem termos muito técnicos, é o que a gente faz toda hora, né. Como que a gente usa esse sistema de representação para receber essa mensagem? Na verdade, esses sistemas eles são bem individuais. Então até tem na palestra que às vezes, né, eu faço, eu comento, a sugiro uma prática bem superficial, nada muito, técnica, né, ali Uhum. vai depender da audiência, mas nós fazemos até uma dinâmica para entender um pouco melhor como que funciona. Eh, Quando nós falamos de sistemas de representação, é importante saber que cada indivíduo tem um mais evidente. Nas palestras que eu aplico, que eu falo sobre esse tema, então eu sugiro uma dinâmica com a plateia e coloco algumas perguntas, umas 20 perguntas, mais ou menos, para cada um, identificar, de acordo com a resposta, que eu tenho uma pontuação no final, qual o sistema que é mais evidente para si. Por que que isso ajuda? Porque, por exemplo, para quem é instrutor, para quem está ali na formação, ajuda porque me faz perceber que eu preciso desenvolver um material, um conteúdo, que ele trabalha esses 3 elementos. Que eu tenha ali a leitura interessante, que eu tenha um visual interessante, que eu fale palavras que conversem, que a pessoa entenda, que sejam claras, que eu fale na linguagem que a pessoa vai entender, e que eu traga, impacto, emoção, porque isso é o que faz a pessoa Entender, né. realmente absorver. E fica aquela, né, às vezes aquela coisa, então tem esse, por isso que a gente vê, tem muita gente que: "Ah, eu gosto mais de leitura, eu gosto mais do tema como filme ou no teatro". É isso que determina, sabe, o seu aspecto, né, o Uhum. que é mais, evidente em você. Então quem geralmente está na área de formação de pessoas e desenvolvimento, ter esse olhar, essa consciência, facilita para transmitir uma mensagem. Outro ponto que eu trago, se nós relacionarmos com a aviação, no sentido mais prático, até como exemplo, é a questão de emergência, por exemplo, na aeronave. Então, nós temos ali toda emergência, você tem o quê? Você tem o sinal indicativo, tem uma luz, ou que pisca ou que fica vermelha, enfim. Tem um alarme sonoro, que aí você está lá no, né, então tem o alarme sonoro 1, 2, 3 vezes. O alarme ele cresce, ele aumenta o volume, ele chama atenção, a voz, então é aquela adrenalina para atuar. Por quê? Porque em uma situação de emergência a ação precisa ser rápida. E se for uma pessoa, por exemplo, que tiver, porque isso aí é uma característica que não é um defeito, uma situação, é característica humana, é um fator. Então, se tiver em um estado, por exemplo, de repouso, distração, a emergência ela não vai ter essa: "Ah, eu, vou escolher a hora que eu vou acontecer". Não, ela vai acontecer e pronto. E a sua atuação tem que ser rápida. Então, o que é colocado na aeronave? Um dispositivo ou sistema que ele trabalha com todas essas perspectivas para que você atue e haja rápido. De forma, assim, a usar todos os sistemas para atingir todo mundo que tá ali, né. Exato, de alguma forma. Ou, sabe, algum deles vai te fazer assim: "Precisa de Prestar agora, atenção. É. prestar atenção e agir rápido". Isso é É um interessante, porque a impulso. gente faz isso no treinamento, né, então, Hum. tem todo o treinamento a cada 6 meses ou a cada ano, dependendo da área, né, e no treinamento, a gente como piloto, nós somos expostos a essas condições, então nós sabemos que, no ambiente controlado, eu sei que eu vou ouvir alguma coisa, que eu vou ver alguma coisa, que eu vou sentir alguma coisa. Mas como você trouxe, na realidade, o problema ele não tem hora, ele vai acontecer, se for acontecer, em qualquer horário. Você pode estar voltando de um repouso a bordo, você pode estar lá na cabine de comando em um cruzeiro, pode estar na hora de maior atenção, não tem a hora, né. E realmente esses alarmes
por experiência própria, até traz um pouco, né, eles te dão realmente esse alerta, deixa eu ver o que está acontecendo, chama atenção, se tiver com sono, perde sono, né, esse tipo de coisa. E aí tem, né, a parte de checklist, de briefing que se faz, então a nossa mente, ela tende a um estado, a uma situação que, você é colocado, assim, de emergência, a buscar a última referência que foi vista. Por isso que, nós fazemos o check dos equipamentos a cada voo, os pilotos, né, vocês fazem o o checklist, Uhum. por quê? Eles fazem o briefing, É o que está mais fresco na é o que memória. está mais fresco na memória. Então, a partir do momento que, como humanos, acontece um alarme ou algum aviso, o que está ali reservado, né, a última memória vai puxar com mais agilidade, com mais rapidez. É até E desculpa te cortar, até, mas é até uma prática, tanto para os pilotos quanto para os comissários, próximo ao pouso, em momento de segurança, fazer aquela visita rápida em uma arremetida, por exemplo, ou os os comissários, princípios, né, quando quando a gente faz, que daí você faz aquela passagem rápida, "Ah, se eu tiver que arremeter, eu vou fazer essa e aquela ação". Você vai necessariamente arremeter? Não. Mas caso aconteça, você sabe o procedimento, sabe o que fazer, e você deixa aquela informação mais fresca ainda na memória, para agir com mais, precisão, né. É muito comum a gente fazer isso, né, os voos mentais, tudo isso. E ajuda. muito, muito. Então, às vezes, nós fazemos todo esse processo, participamos, mas, eu acho que essa quando nos fala em sistemas de né, que agora nós falamos visual, Sim. sucesso, é mais para dar nome às coisas, só Aham. dando nome, porque isso tudo já faz parte da nossa rotina. É interessante. É muito interessante conhecer mais sobre os nomes, né, de coisas que a gente faz no dia a dia, até para, por exemplo, assim, se você está fazendo um treinamento de instrutor, por exemplo, ele conhecer esses aspectos, como você disse, ajuda ele passar a informação de variadas formas para ele atingir mais o público que ele tá tendo ali, né. Então ele vai ter uma parte visual, ele vai ter uma parte mais auditiva, sinestésica dentro de um treinamento, ou até mesmo no dia a dia, na questão direta com as pessoas, né, a gente ter um certo feeling ali, uma sensibilidade de falar: "Pô, essa pessoa não tá entendendo muito bem o que eu tô falando, deixa eu tentar trocar a abordagem", pode ser uma forma do dia a dia aí da gente utilizar, uma ferramenta e um aprendizado, né. Uhum. Pra conflito, né, ou algo assim, é uma técnica. E a gente comentou, né, Bel, de questão até de linguagem corporal e coisas que podem interferir. Como que você acha que é importante, né, o tom de voz, a linguagem corporal, a forma ou como, né, eu falo, na comunicação, numa comunicação efetiva? Como que você acha que isso é importante para nós no dia a dia? Eu acho que a gente pode tomar por base que nós estávamos falando mesmo, Uhum. eu acho até as palavras, tom de voz, existe né, a gente tem a comunicação verbal, a não verbal e tem a paraverbal, que se fala que é aquela comunicação que ela é feita mesmo que é o que dá sentido ao texto. Uhum. Então eu tenho a palavra, o sinal e a forma como eu digo, como eu represento Que isso, é a paraverbal. que é a paraverbal. Então é ela que dá o tom. Então eu posso falar a mesma frase, mas se eu falar de um tom diferente, ela vai para um contexto totalmente, contrário ou, diferente do que eu estou querendo Sim. dizer, né. Tem vários exemplos disso, nós vemos muito até da internet, né, própria Tem. como eu até vi um vídeo, eu não me lembro quem foi, mas foi muito interessante, ela fez esse estudo, a pessoa falou a mesma frase, mas usando, assim, uns 20 direcionamentos, uns 20 Olha tons. só. E foi Muda. completamente diferente, muda. É interessante. A gente até brinca, dependendo do assunto, gente, não fala isso no WhatsApp, né, vamos conversar É, pessoalmente, vamos ajustar o tom, porque o WhatsApp talvez não sei se é um exemplo, mas assim, a pessoa ela lê na entonação que ela tá naquela hora, né, e quem tá falando escreve na entonação, só que você tem uma quebra física e você não tá vendo aquela pessoa falar. Então quem tá lendo vai interpretar o que quiser, às vezes vem uma coisa normal que parece grosseria, uma coisa leve que a pessoa não entendeu, né. Exa E no pessoal no tom de voz ou no paraver na parte paraverbal acontece a mesma coisa. exatamente. Então você consegue identificar pelo tom da pessoa, pra onde o rumo da conversa tá indo, digamos assim. E pode ir mudando, né, não necessariamente vai ser uma constante. Eu acho que tem até aquele meme da vírgula, né, Ah, que sim, depende como onde você colocar a vírgula ou e aí dá. você vai falar numa entonação diferente,
exatamente as mesmas palavras, com uma pausa num lugar ou no outro, ela vai dar outro sentido, vai dar outro sentido, muda totalmente. Gente, cuidado com a vírgula. Tomem cuidado com a vírgula. É isso aí. Ô Bel, e como você acha que com tudo isso de comunicação, né, como que afeta diretamente a segurança operacional e como ela pode ou prevenir acidentes, incidentes, ou pelo menos não necessariamente ser uma barreira, né, mas ser uma forma de uma ferramenta de auxílio à prevenção de acidentes, incidentes e também para a segurança operacional como um todo. A comunicação, ela é um fator humano, tá? A gente fala muito: "Ah, fatores humanos, o que implica acidentes, são fatores", enfim. Mas a comunicação em si, ela é um fator humano existente, óbvio, mas, quando se fala, no negativo, digamos assim, ela é para como ela é desempenhada. Então, você tem o fator comunicação e como você desempenha esse elemento, é que ele pode ser negativo ou positivo. A comunicação em si, ela não é só um ou outro, né. Então a comunicação é como você desempenha, por isso que hoje tem estudos de desempenho humano, não se fala muito mais nem em fator humano, a gente fala ainda por questões, né, Tá mudando, a gente já está em mudança, mas assim, é o desempenho, como você desempenha aquele fator. E a comunicação, ela afeta certamente diretamente a é um elemento fundamental para o sistema operacional e continua sendo um dos principais, como você colocou mesmo, assuntos e temas de estudo, de análise, de desenvolvimento, e ela afeta a escrita, manual que tiver com alguma identificação, alguma, hã, até um manual traduzido, certo, te baseei muito que venha com nós tivemos, né, em vários alguns casos, mas que um elemento ou uma palavra em um manual referente a um sistema pode ser entendido de alguma forma Sim. diferente, e aquilo ocasionar um desentendimento de atitude, Uhum. de ação e ocasionar, talvez não em um primeiro momento, um segundo, mas em um terceiro momento ocasionar um acidente. Sim. Então, a comunicação ela está presente em tudo, em escrita, no nosso meio, no operacional, em manuais, em políticas, em processos, Uhum. em no verbal, no relacionamento entre pessoas, feedback, no treinamento. Então ela está presente em toda a nossa vida, né, nós nos comunicamos ali o tempo inteiro. E então todos esses fatores, eles estão dentro de um sistema e ele precisa ser gerenciado de alguma forma. Por isso que, né, eu falo de gerenciamento, de segurança, É. ela tá e a comunicação ela é feito a boa comunicação é feito desse gerenciamento. É a própria geração que a gente tá, né, que é a geração do gerenciamento da ameaça e erro, e a comunicação ela pode ser usada positivo ou negativamente, e é lógico que, dependendo da situação em que estiver exposta, a gente pode descobrir aí falhas, né. Às vezes não é nem que foi feito errado, de novo a gente cai nisso, mas é que, pô, pode ser feito de uma forma melhor, de se comunicar melhor, então vamos melhorar, né. A melhoria ela vai vindo, conforme a gente vai conhecendo os processos, procedimentos e entendendo melhor até essa questão de língua, né, vem do inglês para o espanhol, para o português, para o francês, A enfim, tradução as de traduções. manual, de processo, de procedimento, ela pode ser interpretada diferentemente quando você tem um termo traduzido Exato. com outra que pode, eh eh ter um contexto diferente naquela determinada região. É, e faz muito sentido, né, já tiveram mudança de processo por causa disso, teve mudança de fraseologia padrão por causa disso, né, por causa de termos, né, então é muito interessante citar. E falando de segurança, a gente sempre fala de indicador também, né, indicadores de desempenho, e você tem algum indicador que você acredita que a gente pode usar para medir a eficácia da segurança, da comunicação à segurança? E assim, com relação a isso também, né, nessa questão de regulamentar, se tem diretrizes ou norma que podem promover essa segurança mais a comunicação mais segura e padronizada. Sim, esses elementos eles são tem, né, análise, pesquisas, os relatórios, eu acho que vem muito até da parte investigativa. Bastante. Eu acho que a investigação, ela traz isso como benefício, apesar de ser, né, uma alternativa e, reativa, É, mas ela é importante porque ela traz números, dados, fatos. sim. Então acho que muitos desses fatores de indicadores
vem de investigação de acidentes. Acho que eles mostram bastante, nesse sentido. E a partir daí as diretrizes, as normas, vindas da ICAO, da ANAC ou da autoridade local, enfim, ela promove uma nova contextualização ou um procedimento, ou uma nova padronização, como a gente já colocou aqui, e estabelece as normas. Então, se for de entendimento regional, a mudança pode ser feita na localidade, no país, com autoridade civil, mas se for algo que se entenda que ela pode ter uma perspectiva, ou ela ganhar uma amplitude mundial, global, aí a ICAO abraça e já faz a modificação e já Pra todo determina mundo. requisito. Exato. E aí vira um requisito, né. Aí pronto, aí todas as, né, e tem claro, né, cada nação, cada país vai se organizar Claro. de acordo com as suas limitações, as suas exigências, seus se tem, mas dentro daquele guarda-chuva. Sim, é interessante, importante e necessário, né. É, A gente ainda tem essa questão reativa de acidentes, mas acredito que com o tempo, cada vez mais, a gente vai caminhando pro proativo, né. Às vezes as pessoas perguntam: "Mas como que você encontra uma falha que não apareceu?" A gente quer que ela nunca apareça. é. Imagina que existem coisas que a gente nunca viu e que foram resolvidas, que não apareceram porque a gente resolveu, ajustando e fazendo melhorias. Às vezes uma melhoria, ela vem somente de uma: "Olha, eu acho que isso aqui pode ser melhor, por que que você acha? Vamos estudar, vamos melhorar". E aquilo que causaria algo não causou, mas esse dado a gente não tem, né, o que não causou. Porque você depende de quê? Do humano. Você Exatamente, depende da atitude. exato. Então, e que comunicação falha. O que acontece muito são as pessoas que, muitas pessoas, né, no meio, eu, né, vejo ali como tripulante, se eu percebo alguma coisa, faz parte da minha responsabilidade falar sobre aquilo. Se alguém vai falar assim: "Não, não tem nada a ver, não parece", ou não, né, uma pesquisa, já falei relatório de segurança, mas é responsabilidade, de um tripulante de cabine, nada, eu acho assim, sempre tem um fundamento. É. Então, se aquela pessoa teve aquele insight ou imaginou que poderia acontecer, isso pode acontecer com outras pessoas Com também. certeza. É assim, segurança é responsabilidade de todo mundo. Normal. Aí se eu perceber alguma situação, falar: "Poxa, eu tive essa impressão, isso pode causar uma dúvida, em algum cenário", é minha responsabilidade comunicar isso, Sim, de alguma forma, seja através de relatório, seja verbalmente, seja, enfim, é essa atitude que vai determinar se vai ser proativo. é. Assim que eu enxergo. E isso é muito importante, né, por isso a importância de relatório. Eu sei que tudo que a pessoa precisa fazer, às vezes, gera um determinado medo, insegurança, a gente sempre tenta colocar isso de forma muito clara, pra assim: "Gente, não tenham medo de falar, né, vamos falar", porque tudo é em prol da segurança. Então e os relatórios, eu até falo: "Gente, relatório voluntário", aquilo que a gente fala por espontânea vontade de ajudar, eles têm uma riqueza muito grande, porque a pessoa vai ser muito genuína no que ela está falando, né. E isso ajuda a trabalhar falhas que não apareceram. É difícil porque não existe o número, mas a gente tá isso faz com que a gente trabalhe sempre em prol da segurança, né, e é Exato. importante. É. E quando você trabalha em prol da segurança e você faz um relatório, isso daí tá certo. Eu raramente faço relatório, tem, né, relatórios anônimos, muitas vezes a pessoa não quer se comprometer ou se expor, enfim, eu já fiz já bastante relatório, mas quando eu preciso fazer alguma coisa, geralmente é no sentido mesmo de dúvida, Sim, porque o relatório também serve para uma também, dúvida, com eu certeza, percebi, aquilo me causou um incômodo, mas pode ser meu, pode ser o meu entendimento que não está correto com também, certeza. qual o problema? Nenhum, problema nenhum, né, na Né? verdade que bom que Exato, tirou a dúvida. que bom que eu estava errada. Então assim, sabe, eu fico, mas eu trabalho sempre com a hipótese que essas dúvidas elas são tiradas numa situação normal. Com certeza. Nunca no normal, É, né, no aí no normal já é, aí já já é é, mais reativo. exato. É. Mas Eu acho interessante isso da normalidade, né, a gente uhum. trabalha a segurança na normalidade também. E Bel, tem um assunto que eu queria te perguntar também, que é sobre a comunicação não violenta. Eu não sei se existe outro nome para ela também, né, já li um pouco sobre isso, tem vários autores que falam. Como você acha que ela pode ser aplicada no ambiente aeronáutico e como você acredita que ela pode ajudar a reduzir ou resolver conflitos? Não sei se você tem algum exemplo dela também para compartilhar. A comunicação não violenta é uma prática, ganhou muita força,
de uns tempos para cá, a comunicação ela é para promover a consciência, a empatia. E quando ela não é realizada, de acordo com nesse contexto, ela pode ser elemento de um conflito. Então vem a comunicação, não violenta, o termo, justamente para isso. Você perguntou se tem outro nome, mas sim, hoje se usa muito, né, algumas pessoas usam outros nomes, mas eu prefiro usar comunicação consciente. Acho que a partir do momento que você tem consciência da sua atitude, da sua fala, de como aquela mensagem vai ser passada, você já mitiga e já elimina um passo para comunicação, para ter que exercer uma comunicação não violenta. Uhum. Faz Então, sentido. sabe, você já trabalha com consciência. Então, para ela virar um desentendimento, já vai ser um pouquinho mais difícil. Eu claro que isso vai depender também da personalidade da pessoa. Eu, por exemplo, sou muito direta, eu sei que eu sou muito direta, eu, né, exigente e tal, então isso às vezes pode ser confundido até com uma forma de falar, mas, eu já me policio um pouco, dependendo do lugar, eu já aprendi, né, aprendi isso agora a controlar a minha fala, até mesmo para evitar o caso de gerar algum conflito. Sim, sim. Né, a gente está aprendendo, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Claro. Mas a comunicação pra ela não chegar na comunicação não violenta, para você ter que exercer essa técnica, se nós trabalharmos a comunicação consciente e empática, você já tá você a técnica existem técnicas, né, de Uhum. rapport, de Fogg, tem umas técnicas aí dentro da neurolinguística que nós usamos para isso. Mas a comunicação, consciente, eu acho que poderia ser algo como proativo. Interessante. Em face da comunicação não violenta. Uma coisa que a gente estava falando antes de começar, eu até tô fugindo um pouco aqui, porque tá fluindo tão gostoso, a gente tem um roteiro, mas acaba que o assunto flui tão bem. A gente comentou sobre mudar os níveis de comunicação, né, então você tá falando com um público no dia a dia de trabalho, então você tá falando com um determinado público e em questão de minutos você vai fazer uma reunião ou vai estar falando com outro público. E a gente estava comentando do desafio, que é você às vezes mudar a linguagem para falar com diferentes públicos, e como você faz essa transição sem que ela seja dura, né, pra ser uma transição suave, que não fique ruim nem para você que está comunicando, nem para quem também está ouvindo. Se quiser falar um pouquinho disso também, desses diversos níveis, acho que é interessante, porque o nosso dia a dia é isso, né, a gente conversa com diferentes áreas e cada área tem diferentes impactos, porém, todas elas estão conectadas e todas elas fazem parte de um mesmo sistema e estão conectadas para garantir a segurança operacional. Isso mesmo. A gente fala agora falando da nossa parte, das nossas responsabilidades aí, né, até pela nossa atividade, pela nossa rotina hoje em Sim. dia, acredito que você também compartilha dessa situação, mas eu tive experiência agora, até recente, essa semana, de estar com o público em um dia falando sobre o mesmo conteúdo, mas com ambiente corporativo, com pessoas de um certo cargo, que já Uhum. têm um conhecimento cultural vasto, Aham. em um outro idioma. Foi essa experiência que eu tive agora foi uma palestra que eu dei em inglês para um público, e pessoas que conhecem o mundo, sobre cultura, tinham pessoas de outros países. Então o mesmo conteúdo sobre diversidade cultural, eu passei com algumas referências. Em um outro momento, a palestra, o tema era o mesmo, diversidade cultural, mas para alunos de ensino médio, então De bem a diferente. minha exato, a minha muitos deles não tinham, viajado, não tinham feito, não conheciam, o transporte aéreo. Como que eu vou comunicar? Como que fazer com que entendam conceitos sobre estereótipos, sobre preconceito, sobre empatia? No mesmo contexto, Sim. porém com uma linguagem diferenciada, para que ela seja absorvida e entendida. É bem complexo, né? Bastante. De novo, é o que parece simples, É. mas para quem está fazendo, por exemplo, é como se você fosse dar uma aula, né, você vai dar a mesma aula em diversos lugares. Não é a mesma aula, né, é o mesmo assunto, O assunto, tema, mas esse outra aula, é outra linguagem. outros exemplos, outro storytelling, exato, porque eu preciso da veracidade para o que eu estou falando, trazer dados, e
Então muda muito, Com certeza. o conceito que você vai usar para transmitir aquela mensagem, aquela narrativa. Eu não Interessante. vou usar os mesmos exemplos, os mesmos modelos, porque ou vai ficar muito Vago. complexo para um lado ou vai ficar muito vago para o outro. Faz muito sentido também. Essa transformação de quem está ali, o comunicador, quem está passando a imagem, está nesse papel, de ter essa sensibilidade, de perceber, isso também é algo que ele pode ser treinado, praticar a sensibilidade. Então leitura, filmes, bate-papo, esse que a gente está aqui, né, a primeira vez que eu estou aqui, vou te Já muitas. treinando. Mas assim, essa prática ela é importante, até para você adquirir sensibilidade. Ou seja, na comunicação, percepção, ela pode ser aprendida, ela pode ser treinada, né. Desenvolvida. Que ótimo. Isso é muito bom. Isso daí porque, né, você tá, né, aqui no programa, então quanto mais você mais vai ficar à vontade de ver essa, né, as coisas bem o assunto, às vezes quando a gente tem um assunto, quanto mais você fala, mais conteúdo você vai adquirindo, você ouve experiências de outras pessoas, aquilo te alimenta de conteúdo, é isso. A gente aprende muito com Muito. experiência, né. A gente aprende muito com a história do outro, porque aquilo é o storytelling, né. Você aprende como aquilo foi feito, "Pô, eu faria igual, eu faria diferente". Isso dá ferramentas pra gente, por isso que o estudo de caso é tão importante, né. Por que que a gente estuda os casos? Pra aprender. E o aprendizado, ele anda de mão dada com a segurança, né, Bel, não tem como. Muito, muito. A gente fala até tem um termo que eu uso bastante nessas aulas, ele tá saindo aqui do assunto, mas até é importante falar, que é sobre resiliência e antifragilidade. Você conhece os termos assim, né, a gente acaba não falando muito Sim. de antifragilidade, mas o antifrágil ele tem esse conceito de, melhorar. A resiliência, né, volta àquele estado. E a aviação, diante os acidentes, as investigações, ela é antifrágil, Uhum. porque cada experiência de algum acidente, nós vamos desenvolver técnicas e processos para se evitar uma possibilidade, um novo. É o sistema complexo, Exato. né, as diferentes interações a gente aprende para que não aconteça no futuro ou que tenha mais ferramentas para que seja tenha um feedback diferente, né, É. no futuro. Já falando disso, acho que o último gancho nosso aqui, o que que você acha que é o papel crucial da comunicação quando a gente fala de gerenciamento de crise na aviação, né? Não só acidente, incidente, mas assim, o próprio dia a dia ali, atraso, cancelamento. Como que você acha que a comunicação pode auxiliar nisso? No gerenciamento de crise, eu fiz até alguns estudos aí para entender um pouco melhor, até nessa parte de cultura. É algo que eu venho buscando muita informação. Eh, então você tem os cenários, né, a bordo pode ter alguma ocorrência, alguma situação que seja necessário coordenar, os esforços e a tripulação, em conjunto, uma determinada ocorrência de emergência. Eh, incluo evacuação de passageiros, em um caso de um acidente, prestação de primeiros socorros, comunicação com autoridades, enfim, isso tudo é uma situação de crise que ela precisa ser coordenada. Então a comunicação, por isso que se tem briefing, pode ser uma estratégia, Sim. né, antes do voo, com aquela tripulação para saber se todo mundo está alinhado, entendeu, o briefing fala como que está a rota, Uhum. o tempo de voo, se tem, passageiro a bordo com alguma necessidade, de alguma restrição, enfim. Então o briefing ele é justamente uma estratégia para preparar a tripulação em caso de um conflito, até mesmo pessoal, né, a gente sabe, está numa tripulação, então, possivelmente alguém da tripulação está passando por alguma situação, Uhum. pessoal, e por mais que se tente, pode ainda estar com alguma questão. Então esse momento do briefing é importante. Até para identificar se tem alguma coisa. Identificar, porque a partir dali você consegue identificar, como a pessoa vai estar em uma situação de que possa gerar um conflito. Não sei, Sim. está vivendo alguma situação pessoal, então é uma estratégia até para todos ali estamos Sim. alinhados, tem alguém com alguma questão e tal, então faz parte, né, você está falando de ser humano. Já no âmbito organizacional, eu acho que, existem muitas muitos hoje nós temos aí o team building que as empresas têm feito muito,
essa parte de conexão, esses encontros periódicos, para as pessoas conectarem, para trabalho em equipe. Sim. Muito treinamento, trabalho em equipe é um dos principais temas de CRM, no corporate, né, não só no crew, mas no corporate hoje em dia, né. Sim. Então o trabalho em equipe ele é o principal, tanto que as dinâmicas a maioria das dinâmicas, elas são dinâmicas de relacionamento, É, é o relacionamento entre pessoas. Então, o team building eu posso falar que ele para organização, agora no sentido de organização, e o CRM corporate, ele está vindo com essa intenção, interessante. feito com essa intenção, no sentido organizacional. É. E é importante porque tá todo mundo envolvido, né, não é só quem tá Exa ali dentro do avião. E o briefing, você comentou sobre o briefing ele acontece não só ali no pré-voo, ele acontece em va numa situação de crise, numa situação num evento, a gente tem briefing para coisas boas, a gente tem briefing para coisas não tão boas, sim, então o briefing ele é uma super ferramenta de alinhar a expectativa, assim, o que eu espero de você, o que você espera de mim, estamos alinhados, vamos seguir com isso. Uma coisa que eu falei no primeiro podcast é a questão da emoção, né, a gente pode ter um problema, nós deixamos o problema lá, mas a emoção vai com a gente para onde a gente for. E o briefing, ele ajuda a ter essa estratégia, né, se a pessoa estiver ali com aquela o treinamento da sensibilidade, de ver quais pessoas estão ou não sensíveis a determinada situação para que elas possam ser expostas a algo ou não, e às vezes é no briefing que você detecta o quanto ou o que você pode esperar daquelas pessoas, né. Então é realmente muito importante e às vezes até conflito pessoal mesmo entre, né, uma pessoa um colega e outro, isso pode acontecer, com certeza. né, não tem ninguém tá livre de nada livre de nada, e aquele é o momento de organizar, então não só questões pessoais, mas, enfim, eu acho que essas alternativas que têm se criado e sempre voltado para relacionamento, trabalho em equipe, time, na área estratégica de uma empresa, na área de operacional, Uhum. elas são ferramentas e alternativas para se evitar o conflito. É. Então eu acho que é um trabalho dentro daquele normal que nós falamos há pouco, proativo, né, Sim. pra justamente no normal. É, trabalhar a normalidade, né, porque Exato, a maior parte das operações ela acontece na normalidade. exato, é. Bel, então a gente conseguiu hoje, assim, teríamos muito mais para falar, né, a comunicação ela abre um leque para muita coisa, mas a gente conseguiu falar muito de comunicação, fator humano, envolvimento das pessoas ali no dia a dia, a representação, né, a questão do visual, auditivo e sinestésico, um pouco de até regulamentação, ANAC. Eu queria te agradecer imensamente por compartilhar o seu conhecimento e sua experiência aqui com a gente. Tenho certeza que foi de uma imensa riqueza para todo mundo. Com certeza a gente tem material para um próximo podcast para falar muito mais sobre comunicação e outros aspectos e habilidades não técnicas, né, que a gente pode chamar. E foi realmente uma conversa extremamente enriquecedora e eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, Bel. Muito obrigada, eu que agradeço, como você falou, a gente gosta eu gosto muito de falar na conversa, né, eu tô me alimentando aqui para ter de conteúdo, e a comunicação é isso, né, ela permite essas informações, permite esse contato, aumenta, a eficiência, a eficácia aí de todo o relacionamento. Então eu estou muito feliz, obrigada pelo convite, honrada também por Obrigada, estar Bel. aqui, e estou aí à disposição. Obrigada, Bel. Agradecemos por nos acompanharem. Esse foi mais um episódio do podcast Atitude Positiva.